How can you forgive me so easily? I thought you would be furious with me. I was never angry with you. I was sad because I was afraid you lost your way. Todo mundo, quando começa a aprender inglês, pensa assim: bom, vou aprender uma lista de palavras aqui, daí vou acumulando vocabulário, e mais tarde eu vou conseguir montar frases com as palavras que eu aprendi. Parece muito simples e até óbvio. Só que o maior problema é que essa abordagem tá completamente do avesso. Ela foca no acúmulo e não na utilidade do que você aprende. Você acaba replicando tudo que já fizeram com você na escola e na faculdade, que é aprender coisas que você nunca vai usar. E é engraçado que muitas pessoas com vocabulário reduzido conseguem conversar em inglês muito melhor do que aquelas que conhecem quase que o dicionário inteiro. O que você prefere? Conhecer 1 milhão de palavras aleatórias em inglês ou 1000 palavras que você realmente vai usar? Mas Gabriel, então me fala, como que eu posso priorizar para aprender o que realmente eu vou usar? Bom, pensa comigo. Quando você vai construir uma casa, você não compra um monte de material de construção aleatório e joga no terreno lá para depois você decidir o que você vai montar com aquilo. Não, você começa pelo resultado. Ou seja, você visualiza o modelo pronto, a projeção, o desenho da casa. E a partir daí que você vai fazer uma lista do que você precisa para chegar lá. Em aulas como essa que você vai ver agora, você vê um inglês que está sendo usado de verdade. Ou seja, você vê uma linguagem validada, coisas e situações reais em inglês. E é a partir daí, de cada cena, que você vai extrair o vocabulário, as expressões que realmente fazem parte do que você quer falar em inglês. E na aula de hoje, nós vamos aprender inglês com uma cena de Avatar, uma série um pouquinho diferente das outras que a gente já viu aqui no canal, principalmente por ser de animação. Vamos ouvir alguns segundos e acompanhar com o texto aqui do lado. Well, here we are. Welcome to Old People Camp. Where is he? Your uncle's in there, Prince Zuko. Well, here we are. Bom, aqui estamos nós. Aqui nós estamos. Here we are. Parece uma palavra só, né? Welcome to Old People Camp. Bem-vindo a Welcome to. E aí ele dá um nome para esse camp, para esse acampamento. Ele falou Old People Camp. E o Zuko pergunta, where is he? Onde está ele? Onde ele está? Perguntando sobre o tio dele. Your uncle's in there. Perceba que your uncle is in there ficou your uncle's in there. Uma das primeiras coisas que eu falo para quem tá começando no inglês é para se preparar que a letra S não quer dizer plural o tempo todo em inglês. Se você assistiu aquela aula sobre tempos verbais, você entende bem, né? Muitas vezes verbos têm letra S, até o nome de uma pessoa você ouve com uma letra S no final e não quer dizer plural. Nós temos outras aplicações também. Aqui, por exemplo, a gente está só juntando uncle com is, aí ficou uncles. Só isso. Então ele disse, o seu tio está lá dentro. Ou ali dentro. There pode ser ali também. Já apontando para esse lugar aqui. Ele fala o nome, né? Prince Zuko. Prince, que é príncipe. Princesa se fala princess. As duas palavras terminam com som de S. Tanto prince quanto princess. Mas prince tem uma sílaba só. Well, here we are. Welcome to Old People Camp. Where is he? Your uncle's in there, Prince Zuko. Vamos continuar. Are you okay? No, I'm not okay. My uncle hates me, I know it. He loved me and supported me in every way he could. And I still turned against him. How can I even face him? É muito bom você praticar inglês com séries ou filmes em animação, assim, porque os atores, né, como a gente fala em inglês, os voice actors, os dubladores, eles estão dentro de uma cabine, né, com o microfone, ali com o texto na mão. Então, eles leem muito bem, eles articulam muito bem, então fica muito bem claro o que eles estão falando. É diferente num filme em que o ator tá correndo e falando ao mesmo tempo, né, ou vira para longe do microfone toda hora, o som do ambiente também, enfim. Em uma série como essa, você nota que é um inglês muito bem falado. Ainda mais pela classificação indicativa, né? Que vai muito além daquela questão de idade, de conteúdo inapropriado. É mais em relação à densidade de palavras. Então ela fala, are you okay? Você tá bem? E esse é o tipo de pergunta que você só faz quando você vê que a pessoa tá mal. Não é um tudo bem igual do português, né? Oi, tudo bem? Oi, você tá bem? Não, é mais um sentido de, você tá bem? O que tá acontecendo? Precisa de ajuda? Então ele responde, no, I'm not okay. I'm not okay. Eu não tô bem. Eu não estou ok. E ele fala, my uncle hates me. Meu tio me odeia. Hate é o verbo odiar. E nós temos a letra S aqui no final, né? Porque é o tio, é ele. Quando a gente fala dele ou dela, colocamos uma letra S no final. Já remetendo ao que a gente falou agora há pouco, né? Que nem sempre letra S é plural. I know it. Ele completa a frase, né? Eu sei disso. Eu sei que ele me odeia. My uncle hates me, I know it. E eu percebo que o verbo saber, em inglês, tem
tem um peso um pouquinho diferente. Eu sei que a tradução é bem clara, né? Tipo, saber, conhecer. Só que em inglês, quando a pessoa fala I know, ela pode estar falando no sentido de eu acredito muito naquilo. Eu acredito sem dúvida alguma. É como se fosse um nível acima de I believe it. I believe it seria eu creio, eu acredito, e I know it, tipo, eu sei. Tipo, não é nem crença mais, eu tenho muita certeza disso. E ele completa, he loved me, ele me amou, pode ser também ele me amava, seria a mesma tradução, and supported me, e me apoiava, pode ser também e me apoiou. Nota esse padrão, né? ED, aqui ó, supported, loved. In every way, em todas as formas, em todas as maneiras que, o que tá oculto aqui, como a gente vê várias vezes em inglês, ele podia. Então, ele me amou e me apoiava de toda maneira que ele podia, and I still, e eu ainda, no sentido de eu mesmo assim, mesmo com tudo isso que ele falou, turned against them. Turn é literalmente virar, tipo, virar à direita, turn right, virar à esquerda, turn left. Turn against é se virar contra. E também tem ed no final, indicando o passado simples. Então, me tornei contra ele. E nota como que ele fala him, né? Tipo, fica against him. Igual aqui embaixo ele falou face him. A letra H do him sumiu. E ele pergunta, how can I even face him? Como que eu posso, how can I, ó, como eu posso, a gente vê muito aquelas camisetas, né, how can I help you? Ou você pode ouvir também, né, em comércios, ou uma pessoa que vai te atender falar, how can I help you? Como que eu posso te ajudar? Então, how can I, como que eu posso, even, como que eu posso até mesmo, é só uma ênfase, tá? Even, dá pra até ficar sem ele aqui. Face him, como que eu posso até encarar ele, né? Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso encarar ele agora? Are you okay? No, I'm not okay. My uncle hates me, I know it. He loved me and supported me in every way he could, and I still turned against him. How can I even face him? Continuando. Zuko, you're sorry for what you did, right? More sorry than I've been about anything in my entire life. Then he'll forgive you. He will. Zuko, you're sorry for what you did, right? You're sorry. Muito difícil encontrar uma equivalência exata para essa palavra em português. Eu sei que quando você fala sorry, a tradução muitas vezes é desculpa. Tipo, I am sorry, equivalente a me desculpa, me perdoa, ou até sinto muito. Mas, na verdade, sorry vem da palavra sorrow, que é tristeza. Então, quando a pessoa fala que tá sorry, eu tô sorry, é como se eu estivesse falando eu estou com tristeza. Parecido com o que acontece com outras palavras. Por exemplo, sleep é o verbo dormir. Aí, se eu falo que eu estou sleepy, é que eu estou com sono. Que mais? Hunger. Hunger é fome. Hungry seria com fome. Então, quando você fala você tá sorry, seria você estar com tristeza, você tá com remorso, né? Tipo, você tá triste for what you did, pelo que você fez. For what, pelo que you did, você fez. Right? Certo? Correto? Right? E ele responde more sorry, né? Tipo, mais arrependido, mais cheio de remorso, mais triste com isso, than, do que I've been about anything in my entire life. Então, mais arrependido do que eu já estive sobre qualquer coisa na minha vida inteira. Em inglês fica inteira vida. E olha como que é diferente do que a gente imagina a tradução de I've been. Been é o verbo to be. Ser, estar. Podemos traduzir I've been como eu estou, né? Já fazendo algo há um tempo. Eu estive. Ou pode ser eu fui, no sentido tipo, eu fui de eu tenho sido essa pessoa. Ou eu já fui dessa forma. Ou eu já estive nesse lugar. Ou já estive dessa maneira, como tá aqui nessa frase. Tem várias possíveis traduções e a gente encaixa no contexto da frase. Se você tem bastante dúvidas sobre been, sobre o present perfect, tem uma aula completa aqui no canal só sobre isso, beleza? Then he'll forgive you. He will. Então, né, tipo, de consequência, né? Então, he'll, que é he will, ele vai forgive you. Ele vai perdoar você. Ele perdoará você. He will. Ele vai. Já encorajando ele, né? Are you okay? No, I'm not okay. My uncle hates me, I know it. He loved me and supported me in every way he could, and I still turned against him. How can I even face him? Continuando. Uncle. Uncle, I know you must have mixed feelings about seeing me, but I want you to know I am so sorry, Uncle.
Note o som da palavra uncle. Vai aguçando o seu ouvido e tenta perceber o som da letra L. Ao invés de uncle com U no final, tenta notar mais o uncle com do L no final. Uncle, que é tio. E aí aparece os sons aqui que ele emite, né? Snoring, que é roncando, e groaning, que é aquela espreguiçada que ele dá, né? É um groan. E o Zuko fala, uncle, tio, I know you must have mixed feelings about seeing me. Eu sei que, mais uma vez ocultando that. Eu sei que você deve ter, you must have, mixed feelings. Você deve ter sentimentos misturados? O que isso quer dizer? Em inglês, quando a pessoa fala que tem mixed feelings, significa que ela não tá muito confortável em fazer aquilo, né? Tipo, não sei não, hein? Eu tô com um sentimento meio misturado aqui. É como se fala em inglês. Então, eu sei que você tá sentindo sim about seeing me. Sobre me ver, né? Então, o Zuko acha que o tio dele não tava querendo muito ver ele. E um detalhe interessante é que sempre que você fala palavras como about, o verbo da frente tem ing, mas a tradução é ver mesmo, tipo, sobre me ver, sobre ver eu. But I want you to know. Mas eu quero que, de novo, o que não tá aqui, eu quero que você saiba. E fica esquisita a tradução literal, porque seria eu quero que você saber. Então, ao invés de ficar racionalizando demais a frase, pega ela como um template, uma peça pronta inteira, sabe? Tipo, I want you to know eu quero que você saiba. E acabou. Então ele disse, eu quero que você saiba que, de novo, poderia ter that aqui, I'm so sorry. Então, traduzindo literalmente, eu tô tão, mas tão arrependido disso, eu tô tão triste com isso. Traduzindo melhor para português, eu sinto muito por isso. Me desculpa. Eu sinto muito, muito mesmo. Uncle, que é o tio. Uncle, I know you must have mixed feelings about seeing me. Continuando. I am so sorry and ashamed of what I did. I don't know how I can ever make it up to you, but How can you forgive me so easily? I thought you would be furious with me. Pra quem assistiu a série inteira, esse é um momento bem emocionante. O Zuko continua falando I'm so sorry and ashamed of what I did. Então ele tá tão sorry, a gente já aprendeu o que é, estar sorry, e ashamed. Ashamed é envergonhado of what I did, do que eu fiz. I don't know, eu não sei how. I don't know how, eu não sei como. Eu posso, I can, então eu não sei como eu posso. Ever vai só enfatizar aqui, vai perceber que em português, por exemplo, não vai ter uma equivalência exata pra ele. Make it up to you. Make it up é tipo compensar ou restituir. Pode ser desde uma aula, por exemplo, que você cancelou e você vai make it up, né? Tipo, você vai repor ou compensar aquela aula, até no sentido de, nossa, cara, eu te ofendi, eu vou make it up. Eu vou restituir isso, eu vou fazer as pazes e compensar pelo erro que eu cometi. Então, eu não sei como eu posso, em algum dia, aproveitando a deixa aqui do Ever, fazer as pazes com você, compensar o que eu fiz. Mas but I... E o tio dele nem deixa ele terminar e dá aquele abraço nele. Foi uma surpresa pro Zuko, né? E ele fala, How can you forgive me so easily? How can you? Como que você pode forgive me? De novo o verbo perdoar aqui, forgive. Como que você pode me perdoar tão facilmente? So easily. Porque, pô, o Zuko nem terminou de falar, ele já deu um abraço, né? Tipo, já perdoou ele. E ele continua, I thought, eu achei que, pode ser também eu achava que, you would be furious with me. Que você estaria, would be, furioso, with me, comigo. I am so sorry and ashamed of what I did. I don't know how I can ever make it up to you, but how can you forgive me so easily? I thought you would be furious with me. Vamos ver agora o que o tio dele vai responder. I was never angry with you. I was sad because I was afraid you lost your way. I did lose my way. But you found it again. And you did it by yourself. É legal que, além dos atores, ou seja, dos dubladores, falarem tão bem no estúdio, né? Falar de forma bem clara, a animação também é bem cuidadosa, né? Quando ele fala yourself, ele mostra também a língua no céu da boca ali, não sei se você percebeu. Tipo, yourself. Acaba sendo um material de fácil compreensão por causa disso também. Então o tio dele fala, I was never angry with you. Ao pé da letra seria, eu estava nunca bravo com você. Convertendo para o nosso jeito de falar em português, eu nunca estive bravo com você. I was sad. Eu tava triste. I was sad because I was afraid you'd lost your way. Eu tava triste porque eu estava com medo ou eu temia que, o que tá oculto aqui,
você tivesse perdido o seu caminho, perdido sua direção, né? Tipo, se perdido. E esse apóstrofe D aqui não é o would dessa vez, é had. Por extenso seria I was afraid you had lost your way. E o Zuko fala I did lose my way. Então, mas eu me perdi sim. Ele poderia falar I lost ao invés de I did lose. Sim, mas não teria o mesmo peso, né? Ele quer dizer, tipo, I did. Tipo, eu fiz isso sim. I did lose my way. Eu me perdi sim, né? Tipo, o contrário do que você achou. But you found it again. Mas você achou ele de novo. Ele quem? O caminho, né? Então, se perder, ele tá dizendo, tipo, perder o caminho, mas você achou ele de novo. Achou quem? O way, né? O caminho. Porque se perder, ele tá falando de perder meu caminho, perder o seu caminho. Então você achou ele, né? Você achou o seu caminho de volta. Achou ele again. Novamente, de novo. E ele completa, and you did it by yourself. E você fez isso sozinho, por si mesmo. Não precisou ninguém fazer isso pra ele. I was never angry with you. I was sad because I was afraid you lost your way. I did lose my way. But you found it again. And you did it by yourself. E pra finalizar essa cena emocionante, vai ter uma piadazinha no final aqui. Se você entender de primeira, escreve nos comentários. Quero ver quem que vai entender antes de eu contar qual que é essa piada. Vamos lá. And I'm so happy you found your way here. It wasn't that hard, Uncle. You have a pretty strong scent. Então aquela cena que a pessoa pode estar chorando, né? E no finalzinho acha engraçado, né? Ter uma piada. Ele disse, and I'm so happy. Eu tô tão feliz. So happy. O mesmo so que o Zuko usou pra falar so sorry. Né? Tipo, eu tô tão sorry. E aqui ele falou, eu tô tão happy. Eu tô tão feliz que... O que também aqui? You found your way here. Que você encontrou o seu caminho pra cá. Engraçado que a gente não fala para aqui. Se fala só aqui. Igual em português, né? Tipo, vem aqui, não fala venha para aqui. Só vem aqui. Aqui não precisa de falar para. E aproveitando find your way ou find my way, em inglês é muito comum no sentido de a pessoa que tá perdida, né? E achou o caminho de volta. Ela se perdeu, mas depois se encontrou. E o Zuko faz uma piada. Falou, it wasn't that hard, uncle. Não foi. It wasn't. Não foi tão difícil. Nota que esse that teve a mesma tradução do so aqui. Isso acontece bastante. Então, it wasn't that hard. Não foi tão difícil. Não foi difícil desse jeito aí. 2. You have a pretty strong scent. Você tem a pretty strong. É o mesmo que se eu dissesse a very strong ou a really strong. Pretty serve como advérbio, tá? Pra falar muito. Então, você tem um cheiro, scent, muito forte. Então essa é a piada, né? Tipo, nossa, você encontrou o seu caminho, né? Você achou o caminho pra chegar até mim. E o Zuko falou, pô, não foi tão difícil, né? Com seu cheiro foi fácil achar você aqui. E agora é aquela hora que você escreve presente aqui nos comentários, me conta que você chegou até o final e também o que você achou dessa aula. E tem notícia boa, eu tô abrindo uma comunidade lá no Discord para quem quiser interagir com outros alunos e comigo, inclusive. É só você se tornar um membro praticante aqui no canal. Muito obrigado por chegar até aqui e te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.